Olá, gente! Bom domingo para vocês. Hoje nós vamos conversar com a Ana Egito. Ela é uma cantora que trabalha com MPB, compositora e é produtora também. Nós vamos começar perguntando para ela que ontem ela participou de uma feira de livros de Portugal. Ela falar um pouquinho como foi a experiência de representar o Brasil com música numa feira literária. Ela também escreve poemas. Fala um pouquinho pra gente. Olá, prazer estar com você, Jandiara, no seu programa Culturas. Eu sou Ana Egito, cantora, como você já disse, compositora, intérprete da música brasileira, sou escritora, poeta, artista, né? Ontem participei da feira, a primeira feira virtual de livros de Portugal, que é uma feira que tem crescido bastante, né? Alcançado outros países. A gente já fez a feira para o Panamá, fizemos a feira para o Uruguai, fizemos a feira da Espanha, agora para Portugal. E a minha parte de música, né, como cantora, eu ontem fiz uma live sobre a música, né, sobre a música brasileira, que é o maior celeiro musical do planeta. E só por essa razão já é um grande motivo para a gente poder cada vez mais atenuar, né, a música, a importância da música brasileira. É uma música que influencia outras culturas, influencia outros, outros lançamentos de ritmos, porque há uma evolução, né, em todos os segmentos. A música não foge a isso, a arte, enfim. A arte como é revolucionária, a arte como é educadora também, como alenta. Então, a música brasileira é, sim, de grande importância, não só para o Brasil, mas a gente mostra que o mundo conhece e sabe o valor que a música brasileira tem. Fizemos uma live, falamos sobre música, falamos sobre os projetos, falamos sobre músicas inéditas. Foi bem legal, foi muito bom. Você já morou também na Alemanha e desenvolveu um projeto de música lá na Alemanha. Como É, que foi que você chegou até a essa companhia? Como que foi fazer esse show? isso é engraçado, porque eu tinha um amigo que estava justamente foi convidado para fazer parte desse grupo com Jamerocha, de música e dança. É a inauguração de um domo, um resort, né, em Brandt, Berlim, de várias culturas, encontros de várias culturas. E ele veio aqui se despedir e tal, olha, vou ficar um ano fora, isso, aquilo. Eu digo, pô, por quê? Não, vou cantar na Alemanha. Eu falei, eu também vou. Ok. Dali, ele recebeu um telefonema na minha casa dizendo, olha, a cantora não vai poder seguir conosco, a gente vai ter que arrumar outra cantora. Você conhece alguém? Pô, tô na frente de uma. E daí eu fui parar na Alemanha com esse grupo, né, de brasileiros, sob a direção do Jaime Rocha. Fizemos a inauguração do Domo, do resort, que é muito bacana, e fomos para tocar música brasileira. Então, foi uma experiência fantástica, porque viver outra cultura, gente, quando a gente sai do nosso país, tem outra curiosidade, nós viajamos, quando chegamos no aeroporto de Berlim, olha, a gente vai pegar agora um outro voo, vamos direto para o Domo, vocês já vão se apresentar. Poxa, 17 horas de voo, todo mundo muito cansado, mas tudo bem, vamos fazer uma apresentação rápida, ok, para mostrar a música brasileira. E na hora de apresentar a primeira música, todo mundo, né, muito ainda confuso, né, com confuso horário, com tudo. E eu puxei uma música do Milton Nascimento, foi Travessia, que foi uma música imortalizada por ele mesmo, aqui no Milton Nascimento. Uma música lindíssima, que fez parte do festival, né, do Festival da Canção. Foi uma música premiada. Ele e Fernando Branco formaram uma parceria muito bacana. E quando eu comecei a cantar Travessia, os músicos se emocionaram, porque ali nós percebemos que nós estávamos muito longe de casa, que nós iríamos encarar diferenças enormes, gritantes, principalmente diferenças socioculturais. Ninguém sabia que seria o dia de amanhã, né? Na nossa nova rotina. E essa música Travessia foi uma música que emocionou a todos, né? Quando você foi embora, pense noite em mim viver.
forte eu sou. Mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto, tanto tenho para falar. Ai, que lindo, lindo. Sempre emociona ouvir essa música. Sim, 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 foi providencial. E é isso. E na Alemanha também eu pude perceber não só que a música brasileira, como eu disse anteriormente, ela é muito forte no mundo inteiro e da maneira como eles também preservam a sua cultura, porque a Alemanha tem uma cultura muito forte da música erudita, né? Mozart, e eles preservam essa cultura deles. Então, a primavera, eu estava lá na primavera, todas as tardes, eles abrem os palácios, os jardins dos palácios, para oferecer a música clássica, a música erudita, para quem estiver passeando, para quem estiver conhecendo o lugar. Então, há sempre um grupo menor, um grupo maior, estátuas, né, que representam cada instrumento, cada músico com seu instrumento numa orquestra. Eu fiquei encantada com aquilo, porque aquilo passa de geração para geração. Então, as novas gerações já crescem sabendo que essa é uma maneira de mostrar a importância da cultura do seu país, principalmente da arte. E a arte é essencial em qualquer lugar do mundo. A arte, ela não só entretém, a arte ensina, a arte educa, a arte conta a história do nosso lugar, conta como formamos a nossa sociedade, como nós evoluímos culturalmente, como nós evoluímos socialmente. Então, eu pude ver, né, na Europa, na Alemanha, por exemplo da Alemanha, como isso é importante para que a sociedade seja sempre cada vez mais fortalecida, né, com esses laços com a cultura. Então, ali eu me inspirei, né, vi essas diferenças todas, eu digo, olha, nós temos uma cultura musical tão extensa, tão rica, compositores tão maravilhosos, né? Podemos falar na música erudita do Villa-Lobos, podemos falar da música popular, de todos esses compositores, um deles eu já citei, que é o Milton Nascimento, mas viemos desde Chiquinha Gonzaga, viemos do samba, né? O samba no seu início, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro, onde os compositores não tinham suas músicas reconhecidas, as músicas eram literalmente roubadas, né? Então nós temos uma história tão extensa, tão grande, e nós não sabemos de muitas coisas, curiosidades que a população, infelizmente, ainda não sabe. Então foi aí que eu comecei a pensar em projetos da música brasileira para começar a promover shows no caso, dentro do estado do Rio de Janeiro. Né? Começaram os projetos, o primeiro foi o Rio de Samba, contava os 450 anos do samba no Rio de Janeiro. Depois veio o primeiro circuito de Bossa Nova, quando houve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, com a curadoria do Roberto Maniscal. Depois eu fiz Ana Egito em Boa Companhia, que falava dos 100 anos da música brasileira, e foi onde eu lancei também meu primeiro EP, que leva o mesmo nome do show, que era Ana Egito em Boa Companhia, com músicas autorais, lançado no Teatro Rival. E logo eu comecei a pensar no Clube da Esquina, porque uma fase da minha vida da juventude eu passei em conservatório. Foi lá que eu aprendi, inclusive, a vocalizar. Eu ouvi muita coisa, vi muitos, Rosinha de Valença, grandes violinistas, né? Eu pude entender um pouco melhor da técnica, da vocalização, né, do acompanhamento, dos solos dos violinistas, dos arranjos. Meu início foi lá em conservatório. Então, isso me remeteu ao Clube da Esquina, porque o Clube da Esquina, Minas Gerais, e abrange também toda aquela área, né, inclusive do interior do Rio de Janeiro, das cidades como Conservatório Valença, Santa Rita, eles gostavam muito das músicas do Clube da Esquina. Então, eu me repeti aquela época, busquei as experiências que eu tive lá no início e montei um show chamado Expresso de Minas. Ah, Esse show
Foi um show bem bacana, e está inclusive disponível no YouTube para quem quiser assistir, né, no canal Planejita Oficial. Foi um show que durou bastante tempo e as pessoas gostam muito desse repertório do Clube da Esquina. Mas tudo tem um início e tem um fim, né? O último show que eu fiz no Clube da Esquina foi em maio do ano passado, no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. E de lá para cá, com a pandemia, né? Nós sofremos muito, o mundo sofreu muito com a pandemia, com a clausura, com as perdas, nós tivemos muitas perdas, foi uma época difícil, principalmente economicamente para muitas pessoas, como os músicos, por exemplo, os artistas, né, que sofreram um baque muito grande durante um bom tempo, justamente por poder se apresentar, ter que começar a mudar esse conceito de apresentação, passamos então a fazer as lives, e foi providencial, porque isso deu alento, trouxe esperança, trouxe alegria para uma população muito sofrida, muito castigada. E essas lives se espalharam, então isso foi uma época difícil, mas nós conseguimos ainda alentar as pessoas e dar um pouco de mais de ânimo e de força. Pensando nisso tudo, eu então comecei a projetar, não vou falar da fé, porque a fé remove montanhas, mas cada pessoa tem a sua crença, a sua religião, né? Não somos únicos nas nossas verdades. E em cima da fé, da esperança, da compaixão, eu pensei então em fazer o Brasil de Todos os Santos. Eu e o César Machado trabalhava comigo como baterista somente até o Expresso de Minas, e a partir do final do ano passado ele veio a ser o meu diretor musical. É arranjador, grande músico, acompanhou grandes artistas. Ela travou. Então, o Brasil de Todos os Santos trouxe músicas de Dorival Caymmi, Chico Buarque, Edu Lobo, Toquinho, vários segmentos. A esperança. Então, o show conta com Pontei, de Edu Lobo, Carolina, de Chico Buarque, conta com Fica Mal com Deus, de Geraldo Vandré. Enfim, tem uma série de músicas. Meu Pai Oxalá, de Toquinho e Vinícius. Então, tem uma série de músicas que falam de crenças diferentes, porém, o pensamento é o mesmo, né? Levar pensamento a quem? A Deus. Seja ele Deus de uma religião, segmento das matrizes africanas, seja do evangelho, seja do catolicismo, enfim, do espiritismo, não importa. O que importa é justamente a união das forças para que se dê uma base que sustente a alegria dessas pessoas. Fizemos o primeiro show em outubro, no teatro, ali na Centro de Referência da Música, na Arthur da Távora. Foi um show bem bacana, foi um show produtivo, foi o primeiro show, espero que de muitos. E é isso, a ideia é rodar agora com esse novo show. E como que você conseguiu selecionar as músicas do seu novo show? Já é muito difícil você escolher entre centenas, você conseguir fazer um repertório com 16, 15, 16 músicas. É muito difícil. O que a gente conta quando eu particularmente, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo selecionar essas músicas? Em primeiro lugar, existe uma ordem cronológica das músicas, né? Décadas diferentes. Isso essa diversidade, ela tem que contar com a ordem cronológica, porque você pega gerações diferentes, né? Você pega de pessoas que viveram a geração de 50, década de 60, década de 70, 90, dos anos 2000. Então, você faz uma pesquisa da ordem cronológica das músicas, a importância delas, né? Músicas que fizeram parte de festivais, como é o caso de Carolina, como é o caso de Ponteio, Arrastão. Então, a base, né, principal, vamos colocar assim, foi, além da ordem cronológica, a importância dos festivais da canção,
os festivais da música, que eram muito, muito, muito bons para novos compositores. Nós vimos surgir vários compositores que hoje estão aí brilhando, né, estrelando há décadas. Eles vieram dos festivais. Então, esse show tem todo um contexto, né? Você traz músicas que marcaram época, músicas que lançaram artistas, músicas que, além disso tudo, vêm de compositores que têm essa preocupação, né, da importância de você elevar o seu pensamento, a sua fé, como a cultura é importante, né, para a sociedade. Então é difícil, é muito difícil. E, obviamente, músicas que ainda estão no inconsciente das pessoas, né, que está na memória afetiva das pessoas. E aí sempre fica, né? Mas aquela música, não, dessa vez não dá, quem sabe na segunda edição, né? E vocês estão agora em algum teatro com esse show? Vocês vão rodar o Não, Brasil? não. Passado o carnaval, eu estou agora com um projeto com o César para fazer uma gravação de DVD com as minhas músicas, com as músicas inéditas, porque eu tenho um projeto que parou no início da pandemia, que se chama O Brasil Mouro. Ele conta fala exatamente de um livro, Câmara Cascudo, Judeus, Franceses e Mouros, Três Presenças no Brasil. E o Câmara Cascudo, a linguagem dos livros do Câmara, que é uma linguagem muito coloquial, né? Difícil de se ler, das novas gerações, infelizmente, né, acompanharem o linguajar do Câmara Cascudo. Então eu procurei trazer, eu fiquei encantada com esse livro, porque ele traz toda a cultura mourística que veio para o Brasil na época da colonização portuguesa, né? Quando os portugueses vieram para o Brasil, também veio com eles, óbvio, né, a cultura, né, como é o caso do maracatu, do samba, que veio das culturas africanas até chegarem aqui. Então, chegaram, descobriram o Brasil. Aqui havia índios, né? Então, como é que chegou? Como pode dizer que o samba é brasileiro? Não, o samba vem da África. Nós transformamos. Então, o maracatu, que veio, surgiu primeiro em Olinda, no Recife, foi para Pernambuco. O toque do berrante do boiadeiro é uma cultura mourisca, uma característica da cultura mourisca. O choro das carpideiras são aquelas mulheres do Nordeste que são pagas para chorarem, né, no velório, né, naquele ritual, né, do enterro do morto. Então, elas são pagas para chorar. Isso vem dos mouros. O medo, o pavor, o temor da noite, isso também vem dos mouros. São muitas coisas. Nosso linguajar, né, muitos termos, né, que nós usamos no Brasil inteiro, muitos deles vêm dos mouros. Além da arquitetura maravilhosa que nós vemos o Castelo Cruz, por exemplo, da Fundação Oswaldo Cruz na Avenida Brasil. É a história do Oswaldo Cruz, que fez uma viagem à Alhambra, na Espanha, e quando ele se deparou com aquela arquitetura espetacular, que era uma arquitetura mourística, ele já tinha comprado terreno na Avenida Brasil para construir a fundação, e aí ele veio com os bolsos e pediu para o arquiteto: eu quero um castelo assim, com esses traços da cultura mourística. E ficou aquela coisa maravilhosa de se ver, né? Um ponto que você passa no Brasil, você não tem como não se encantar. Então, essa cultura mourística está muito incutida aqui, né, na nossa cultura. Não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, né? Então, eu fiz uma trilha, que a ideia é fazer um curta-metragem para contar essa história, né, da como a cultura mourística chegou aqui e como ela continua até hoje, né, essas curiosidades. Então, eu fiz 6 músicas que compõem esse trabalho. Então, a ideia agora é não só... São muitas coisas, né, gente? Infelizmente, é difícil a gente conseguir promover cultura e fazer cultura. Tudo é muito oneroso, né? Principalmente para artista que não tem, né, um status, vamos dizer assim. Mas as parcerias podem existir e devem, né? Porque são elas que nos ajudam a elencar cada trabalho que a gente acha que pode valer a pena. Então, tem essa parte do Brasil Ouro, que eu quero ainda concluir.
E tem as outras músicas inéditas. Já lancei um EP em 2015 e agora há outras músicas em parcerias também com Paulo Machado, com Dalvan, músicas inéditas que a gente quer colocar no novo EP. E os shows, passado o carnaval, é hora da gente começar a buscar essas novas parcerias e dar uns shows. Ainda não tenho ainda data disponível, mas em breve, com certeza. Ai, vai ser um prazer para todos nós conseguir assistir o show, né? Fala um pouquinho pra gente do tempo do Chacrinha, que você participou do programa do Chacrinha. Foi Sim. Os últimos programas, né? Isso. Eu comecei a cantar pelas mãos do Ivon Cury. Ivon Cury foi um grande chansoneiro, ator, cantor, uma pessoa maravilhosa. Uma vez eu entrei ele tinha um karaokê no Leblon, chamado Canja, e eu vinha de uma festa, vamos lá. Cantei uma música e ele estava. Ele me chamou no escritório e falou: querida, você é artista, você não tem que ficar cantando karaokê. Vamos conversar. O Ivon me ensinou muito, muito. Foi um grande parceiro, um grande professor e um grande amigo. Ele é que me levou para o mundo da música, da arte, que me apresentou aos palcos, que me ensinou, né, os gestos, como é que você pode seduzir, né, cantando, né, o que você pode fazer para que as pessoas consigam entender e curtir aquilo que você está fazendo. E a partir daí, ele era muito amigo do Chacrinha. Ele disse: você tem que aparecer no programa, eu vou te levar para o Chacrinha. E eu fui um sábado fui gravar uma música, inclusive, que na época era sucesso, que era Não Vá, quem cantava essa música era Samba de Sá. De repente me deu essa louca vontade de estar com você, dar um ponto final e tornar natural meu viver por viver. E aí eu cheguei no programa, tinha lá uma pessoa para fazer um cover do Michael Jackson, tinha outro para fazer um outro cover, e também tinha aqueles calouros, que o programa do Chacrinha é um programa de calouros, e que também apresentava os artistas para o público, né? A gente lembra disso. Era um programa animadíssimo para as gerações que não conhecem, era um programa super animado. Ele ganhava bacalhau das casas da mãe e jogava bacalhau para a plateia. Quem quer bacalhau? Ele jogava bacalhau. E aí ele fazia aquela propaganda: vou dançar um tchá-tchá-tchá, casas da mãe. Era super animado, ele era um talento. E ele apresentava não só os calouros, como eu disse, como o RPM foi lançado no programa do Chacrinha, outros artistas, Sara Jane, enfim, vários artistas foram lançados lá. E eu fui como caloura. No dia que eu fui como caloura, tinha os jurados que eram Alto Maravilha, Fernando Bicudo, Ita Lanandi, tinham vários artistas ali. Quando eu fui cantar, eu devia ser a sexta a me apresentar. Só que no corredor, que era um túnel que dava do camarim para o palco, ali ficava o Leleco, filho dele, comandando com um cabelinho que era aquele que, olha, agora é o calouro tal, agora é o artista tal. Só que eles trocavam aleatoriamente a ordem dos calouros. Então, quando você via um calouro chegando no palco estabanado, né, quase caindo, correndo, aquilo era um proposital. Então era super divertido. Tinha calouro que ia para lá para cantar, para pagar a dívida de mercearia. Se você conseguir um Chacrinha e falar da mercearia, podia ir para paga. Era isso. Entendeu? Então, quando eu fui para o Chacrinha, eu fui para cantar música e nem pensava em ganhar nada, mas saí de lá com o prêmio Melhor Caloura. Maravilha. Foi uma honra, né? Ser a melhor caloura do programa do Chacrinha. Colocando o cabo da esteira de lá, gesticulando. E aplaudiu. Fala um pouquinho pra gente, porque desde era uma farra. Você gostava eu falei, de cantar. Opa. Como você percebeu que você tinha talento? O Ivan Cury te descobriu, mas você eu acho que esse foi o primeiro, né? E os festivais da canção. Eu me lembro muito pequeno, mais ou menos 6 anos, a gente trabalhava numa apartamento no Sobrado, que dava de frente com a avenida principal, que não, a gente de quem ia e vinha pra Então, os sábados, nós crescemos. A avenida ficava lotada, tinha garrafamento, né? Minha mãe contando boas histórias, escutando bons discos, íamos para os ensaios da Brincadeira, lá no Soldeira.
E eram sambas lindíssimos começava a na cantar. época, né? O nome Cira de dela é Oliveira, Lúcia Bete Sem Graça, Luiz O nome Machado. dela é Lúcia Vivemos uma Olha, infância os bem ônibus passando, bacana, e o pessoal dentro do então, ônibus numa pirralha. quando eu no fui, cabo da estrela já era o das final leis dos pulando, festivais da canção, aí quando aplaudiam. eu vi o gritavam, primeiro festival, era uma farra. Aí eu falei, opa, cantor se apresentando, eu quero minha isso mãe pra disse que mim. os olhos entraram na tela e eu congelei. Eu acho que esse foi o todo primeiro, aquele né? som da E os festivais orquestra, da todo aquele canção. som, Eu me lembro música, muito pequeno. voz, tudo ficou aqui, não saiu meus mais. pais existiam, eu sou filha de Então, professor. todas essas coisas são Então, retalhos a gente que aqui em casa, na nossa, nós somos três, da nossa memória afetiva. nós crescemos, que acabam inconscientemente te levando, né? Minha mãe contando boas histórias, escutando bons discos, íamos mas com os bons ensaios da tinha, Pérez Serrano na rua, os lá em insights que a Madureira, gente tem. e eram sambas né? lindíssimos. Tudo isso, na eu acho que época, vira uma. Cila de Entra em Oliveira, ebulição, Bete Sem uma Graça, certa Luiz coisa Machado. da gente. Então, assim, Gente, ó, vivemos isso. uma infância, eu acho, bem bacana. E hoje em Então, dia, você estava falando em relação a saber já era o sobre a final nossa dos cultura. festivais da canção. Nós temos algumas Quando vantagens, eu vi a o primeiro tecnologia ela festival, vem, se você utilizá-la da maneira cantor certa, se apresentando, até a minha fazer mãe com disse que que os meus jovens olhos aprendam um vibraram na pouquinho tela mais, e eu tenham congelei. conhecimento. No entanto, Eu, você acha todo que as aquele pessoas som da orquestra, precisam todo aquele som, ter um olhar música, diferenciado sobre a voz, cultura no tudo Brasil? ficou aqui e não saiu mais. Essa é uma discussão. Então, todas sempre essas coisas são faço, retalhos sempre que entro ficam com na nossa, uns na próximos, nossa né? memória Próximo, afetiva, também que se acabam dispõe inconscientemente te conversar. levando A a tecnologia, lugar, a né? gente conta com uma Não ferramenta sei, essencial mais longe hoje disso, em né? dia, Com qualquer ser humano. os Vivemos insights uma que era a gente tem, tecnológica, uma era né? digital. Tudo isso eu acho que vira Você usa uma, tecnologia entra em com ebulição, cuidado, uma certa de um altura aplicativo da vida da de gente, banco, a gente correto? não, Para eu usar quero a sua fazer conta isso. corrente. Eu acho Você tem que ter isso. todo o cuidado para que você não E sofra hoje em um golpe. dia, você estava falando em relação a saber Gente, a cultura é a sobre a mesma nossa coisa. cultura. Muitas Nós temos algumas coisas são vantagens, a divulgadas na tecnologia ela internet, vem, não se você necessariamente utilizá-la da maneira certa, corretas, não até fazer com que necessariamente os jovens aprendam um pouquinho mais, tenham e vão te beneficiar. conhecimento. No Elas entanto, podem te você acha que influenciar as de pessoas maneira negativa. precisam Como é ter que a um gente olhar pode diferenciado sobre a cultura no é, Brasil? como é que a gente pode chegar às pessoas? Essa é fazer uma com que elas discussão. entendam Eu isso? sempre Você tem um programa faço, chamado sempre Culturas. entro com os Você leva próximos. quem é mais próximo, Com quem também corretas, se dispõe a artistas, conversar. E você, a tecnologia conta é uma com ferramenta a colaboração essencial dessas pessoas hoje que em você dia na vida de qualquer ser humano. Há em nós a Temos uma era responsabilidade da tecnológica, veracidade das digital. informações que nós vamos Você usa a tecnologia com Você, cuidado, como é uma com um pessoa aplicativo culta, de banco. Você correto? filtra para Você usar sabe a sua o que conta você corrente. vai fazer. Você tem que ter todo Isso se cuidado chama para que você não responsabilidade. sofra um golpe, uma fraude. Com Gente, o a cultura é a surgimento, mesma né, coisa. dos muitas coisas são divulgadas na influência, internet, não necessariamente tantos nomes que eu nem sei, eu corretos, só falo não influência, necessariamente que vão te beneficiar. Com o surgimento das Elas pessoas podem te que influenciar de visam uma maneira negativa. apenas como é que a gente pode a monetização chegar às pessoas, mais, que elas entendam Aí isso. você Você tem um incorre programa no chamado erro Culturas, de não você filtrar leva. nada. Porque há uma máxima dos artistas que você Marketing que diz conta com o pior, a melhor, colaboração dessas pessoas ou que você entrevista. há Há em nós e a o responsabilidade da veracidade São das as informações duas que nós damos a pessoas. E Dois você, acessos como é uma que vai pessoa fazer culta, sucesso. você Infelizmente. filtra e Eu você digo sabe o que comercialmente. você vai fazer. Então, o que a gente Isso pode? se chama responsabilidade. É um trabalho que vem de casa, Com o passa surgimento pela né, escola. dos Porque eu tive uma mãe, tenho influência, mãe, foi professora. que foi minha Tantos nomes professora. que eu nem sei, eu só falo E eu influência, assistia né, a aula da minha mãe, e em muitos momentos ela levava música, com o surgimento das pessoas, outras visões de cultura para dentro da sala de aula. Havia esse A momento. glamorização, um momento cultural dentro da sala de aula. A Hoje é monetização. difícil. desses Mas canais, por que é difícil? aí Porque você não há um incorre interesse tão no grande erro assim de não filtrar nada. dos Porque alunos. há uma Os máxima, alunos são culpados? né? Não. marketing que diz Se você come ou pior, melhor, alguma coisa que é nociva à sua saúde, o belo e o primeiro ridículo. você viu uma propaganda que te interessou, que chamou a Jesus. atenção e você achou legal, você achou bonito, você achou, sei lá, o vestuário de quem está fazendo Infelizmente. propaganda bacana, Eu digo você queria ter comercialmente. uma roupa daquela, Então, você o que tá a no gente lugar pode? daquele,
que você É um vai trabalho que consumir vem aquele de produto. casa, Assim é para que passa pra pela cultura, pra tudo. porque eu tive uma mãe, Então é difícil, é mãe, muito que foi professora, um país que foi que minha valoriza. professora. E eu assistia a aula da minha mãe, em muitos momentos ela levava E aí vem muita educação, educação, vem todos esses, e outros outros cultura básicos para dentro da sala de aula. Você Vi esse momento, formar uma um sociedade momento cultural dentro da sala de aula. continuar Hoje é com que ela difícil, seja forte. mas por que é Então, se difícil? você valoriza, Não há um quanto interesse mais você tão valoriza grande a assim, cultura, valorizar seus artistas, seus novos Os alunos. artistas, a primeira, Os a alunos são história culpados? dos Não. artistas que influenciaram esses Você novos come, artistas chegarem aqui. alguma coisa, Se você é fizer nociva à isso, sua saúde, você já lucra bastante. primeiro já você viu uma consegue propaganda que te interessou, que deixar chamou a atenção, plantada você achou na cabeça de legal, uma você criança, achou bonito, você achou a sei curiosidade lá, para vestuário de conhecer quem tá fazendo uma propaganda bacana, o início você de queria ter tudo. uma roupa Daqui daquela, ela você possa também também ser ser mais artista, que uma você vai criadora de consumir aquele conteúdo produto. bacana. Assim é para tudo. Mas Pra se não cultura, houver esse tudo. cuidado de você Então é difícil, é muito difícil. um Proteger país e que compartilhar valoriza a história cultural do país, coloca você está em fadado primeiro aqui. lugar, Ao porque aí vem ostracismo, educação, vem todos esses, você está né? fadado É a o básico, né? a uma cultura Você pueril, formar uma nova e sociedade pueril, aquela cultura chiclete que você coloca hoje, daqui a 2 meses já. Então, se você valoriza, mais quanto nada. mais você valoriza, Isso não é só com a valorizar música, isso é seus com teatro, artistas, isso é com seus cinema, novos com a televisão, artistas, a isso primeira é com a a arte, história com dos as artistas que hoje a gente influenciaram vê, por esses exemplo, novos artistas Cobra, chegarem né? aqui. O Cobra não Se você chamou. fizer isso, Mas você é um já lucra artista bastante. que faz coisas Você já maravilhosas. consegue Ele é um bom exemplo. deixar Ele é um bom plantada na exemplo. cabeça de uma criança Ele mostrou a curiosidade que você por conhecer pode fazer o início coisas de tudo, maravilhosas, para que ela possa mesmo também tendo ser como uma artista, princípio uma criadora de conteúdo o básico. bacana. E o básico, Mas como se foi não o caso houver do esse samba, cuidado por exemplo, de que é um você- estilo marginal, proteger. Então, se você hoje disser compartilhar o que a história ritmo cultural do brasileiro, país, os ritmos você está mais, fadado aqui. mais ao tocados, mais ostracismo. assistidos, mais queridos, Você está de fadado samba. a Samba virou um xodó, a uma cultura Brasil. pueril. mas o samba nova sempre e foi pueril, marginal, aquela sempre esteve à cultura margem da chiclete que sociedade. você coloca hoje daqui E a hoje 2 nós meses temos já aí grandes não vale mais artistas nada. e Isso não é só com a música, isso é com uma teatro, valorização isso é com do cinema, samba. com a televisão, que há Isso é com a arte, 100 anos as artes atrás plásticas. você não imaginaria. Hoje a gente vê, por As exemplo, pessoas eram Então, presas. essas o Cobra não Justamente. chamou. Mas Então, é um hoje nós temos artista o Cais que do faz coisas Valongo, que traz a maravilhosas. história. Ele é um bom exemplo. Ele é uma história triste, inclusive. Ele Uma parte do mostrou Brasil, que você e tem ali pode toda uma cultura fazer embutida ali. coisas E ali também maravilhosas. tem, Os seus mesmo rituais, tem tendo suas como apresentações de princípio samba, tem de jongo, o básico. enfim. E o Então, básico, isso é como importante. foi o caso do Quanto samba, mais se por investe exemplo, em que é um cultura, estilo marginal, mais um futuro promissor. então, se você hoje pode disser o que oferecer qual é o às ritmo novas brasileiro, gerações. os ritmos Então, mais o cuidado da internet, mais poxa, tocados, gente, mais o assistidos, tempo que mais você queridos, gasta samba, vendo samba teve um xodó, vídeos particulares, Mas que o viraram samba sempre é, foi marginal, mania, sempre esteve à margem no da TikTok da sociedade. vida. E hoje Você tá nós temos perdendo aí grandes tempo artistas riquíssimo, mesmo e tempo sendo uma riquíssimo, conhecendo um uma pouco mais do seu valorização país, do da samba, história do seu país, que da há cultura do 100 seu anos país, atrás que vai te você ajudar, não imaginaria. vai te ajudar As pessoas na, eram então, presas. na Essa sua educação, que Isso, vai te ajudar na justamente. vida adulta, que Então, vai te hoje ajudar nós temos na o Cais do formação, Valongo, que dos traz a seus história, tudo é Uma história pra triste, precisar em uma parte do tá Brasil, muito. E tem ali toda uma cultura né? embutida ali. E uma- ali também tem os seus rituais, tem suas apresentações. Essas de coisas samba, vão tem de colando, jongo, né? Na vida da Enfim. gente, a gente só Então, só isso tem é importante. a ganhar. Quanto mais se investe Porque em senão cultura, daqui a pouco, mais se o você não futuro prestar promissor, atenção nisso, você nós pode vemos aí exemplos no oferecer Oriente às Médio. novas gerações. Então, o O Irã. cuidado da internet, poxa, gente, o tempo que você Líbano. gasta vendo Olha, eles têm uma cultura riquíssima. vídeos particulares que viraram mania no revolucionária, TikTok da vida, no Hezbollah, você está perdendo um tempo grupos terroristas, no no mesmo mesmo tempo grupos sendo terroristas. terroristas, A primeira conhecendo um coisa pouco que mais do os seu grupos país, terroristas fazem da história é do seu acabar com a país, da cultura, cultura do seu país. destruir as Que vai te estátuas, ajudar, quebrar, vai te ajudar os na lugares na os sua teatros, educação, É o que que vai te você ajudar na vida vai queimar adulta, que vai te quadros, ajudar na formação dos seus filhos. Tudo você vai dizimando uma a coisa cultura tá. do país. Aí as novas gerações vão crescendo junto com a outra, né? Sem nada, nada. é uma máquina, sem nada para ver, sem nada para essas Porque coisas a vão arte, rolando, ela- né? Ela na vida da traz gente, a encantamento. gente só tem passa a ganhar de uma forma mais porque senão daqui a colorida. pouco,
Se você não prestar valoriza atenção a nisso, nós compaixão, vemos aí a exemplos fé, no Oriente Médio, a alegria de viver. é O tão Irã, bom você se deparar com pessoas que têm o alegria de Líbano. viver. Quem Olha, tem eles têm alegria uma de cultura viver, tem riquíssima, fome de muitas saber, atrocidades e aconteceram compartilha com esses esses grandes saberes. grupos Então, revolucionários. esse é o cuidado. A gente não lá. tem. São Acho que a grupos fórmula terroristas, mágica vamos é falar de essa. grupos terroristas. É A o primeira empenho coisa que os grupos das terroristas fazem autoridades e de acabar com grupos a também, que cultura. nós temos aí o Destruir as estátuas, SESC por quebrar exemplo, os lugares onde se não teatros. não é estatal. Assim, Queimar quadros. São grupos que formam representam cultura. épocas E também você vai dizimando a dizimando cultura do teu país. né? Aí as novas gerações Então vão é isso, crescendo é estimular. tem aí as Sem leis nada estaduais, leis Sem federais, nada para ver, sem tem nada para para ler. porque As a pessoas arte têm que entender ela um pouco traz mais sobre encantamento. essas leis, o que elas você fazem, passa a ver a vida oferecem. de uma forma mais colorida. O artista nunca pode ficar Você com o vilão, valoriza é o que eu a falei compaixão, agora sobre o a fé, terrorismo. A alegria Destrói. de viver. É tão bom você se deparar com pessoas A que têm alegria fala, de viver. né? Quem tem A alegria de falatória viver também tem fome destrói. de saber. A né? língua E também compartilha é um esse chicote. saber. Então, Então, quando você esse é o cuidado. A gente usa não tem de pensamentos que já acho que a chegam fórmula mágica é para essa. você. É um para empenho falar mal de uma das lei autoridades e de cultura. grupos também. Por Nós temos favor, aí vamos entender, SESC, por exemplo, para saber o mínimo. né? Por que essas leis existem? não é É para estatal, proteger o artista? Não, é para proteger você. São grupos que para que formam você tenha cultura, acesso que também à também, cultura, sem investem na pagar cultura. preço Né? oneroso. Então é E isso, muitos é mundos estimular. espetáculos Tem são aí as conhecidos leis estaduais, leis federais, outros têm a lei Rouanet, a entrada As mínima. pessoas têm que entender Então isso é bom um para pouco quem? mais sobre Para essas quem não leis, pode o pagar um ingresso ingresso caríssimo no teatro. O Para artista quem nunca pode ficar consegue com o vilão, assistir é o que eu falei um agora show sobre o pela terrorismo. internet. Destrói. A fala, a falatória também destrói. A língua também é um chicote. Então, quando você usa pensamentos que já chegam deturpados para falar mal de uma iniciativa, por favor, entender, para saber o mínimo, por que essas leis existem? É para proteger o artista? Não, é para proteger você, para que você tenha acesso também à cultura, sem pagar preço oneroso. Muitos outros espetáculos são assim. Outros têm entrada mínima. Então isso é bom para quem pode pagar um ingresso caríssimo no teatro. Para quem consegue assistir um show pela internet. Vai ter ficar de amor.